Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Analytics aqui comigo e com o Mr. Bo Williams. Lembrando que para quem não conhece o Analytics, para quem está chegando agora a primeira vez, esse é o nosso programa semanal, tá? A gente faz ele toda terça-feira às 18 horas aqui na BMC News e sempre com essa união única, exclusiva no país, unindo aí dois grandes profissionais de análise de investimentos, né? E unindo as duas escolas, principalmente tanto a análise fundamentalista, mas principalmente a referência aí da nossa estrela guia, que é o Mr. Bo Williams, com o nosso FICube, dando as direções aqui para o mercado. Então, Mr. Bo Williams, como é que foi o final de semana aí, a semana passada? Tudo tranquilo, né? A bolsa deu alguns sustos aí, mas estamos todos vivos, né? O bolso foi exatamente onde a gente imaginava, 108 mil pontos. Boa noite, Marcos, é gostoso estar de volta aqui, né? Toda semana eu curto muito, eu espero muito para nosso tempo junto aqui. É uma combinação poderosíssima, a sua perspectiva fundamentalista, com a análise técnica FICube aqui no canal BMC News, então é muito poderoso para nossos... como é que fala? Internautas, essa palavra. Mas, pô, final de semana eu fiquei aqui em São Paulo, eu fui para o São Paulo Golf Club para almoçar com minha esposa, ela é golfista, então, mas choveu pra caramba. Depois a gente descansou, fez um pouco de trabalho. Você que trabalha até domingos, né, Marcos? Você nunca para. Tem um negócio que chama-se também mestrado, que está dando muito trabalho também. Mas vai dar tudo certo, né? vai dar tudo certo. E também tem a famosa Sara Live de domingo, né? Que é a minha live de domingo. Nos sábados e domingos eu estou fechando ela, os últimos ajustes. E os últimos finais de semana tem muita informação, né? No final de semana. Começou na semana passada, né? Lembra a gente falando de Petrobras depois das mudanças, aí realmente parece que a queda veio para ficar, pelo menos em Petrobras, né, Bo? Essa tendência de Petro aí tá muito pesada, né? Sim. Danificou o gráfico, quer dizer, Prio tá mais bonito, e o Petrobras é um pé atrás, realmente. Agora, se eu vi o título de programa hoje à noite, vai ser muito interessante, hein? Essa acho a chamada. Pessoal, vamos avisando aqui, todo mundo que a gente está aqui ao vivo, avisem a todos. E já tem alguns pedidos aqui, Mr. Bo Williams. Mas acho que antes de começar a falar de algum ativo particularmente, né? Acho que também é importante olhar para trás, né, Bo? A gente alertou aqui, na verdade você alertou também desse patamar que o Ibovespa chegou, né, recentemente, não hoje, né, hoje até realmente foi um dia surpreendente, mas eu acho que esses movimentos, eu não posso dizer de certa forma eram previsíveis, né, mas a gente alertou aqui realmente que eles eram possíveis, né, de acontecer, principalmente no Ibovespa. Então é bom dar uma revisada no que a gente falou, né, no patamar do Ibovespa até onde ele bateu, e a gente já começar, que foi um pedido aqui deixa eu ver se eu lembro aqui, mas alguém pedindo para falar sobre o Ibovespa, a Vânia está pedindo sobre dólar. Então a gente começa falando de Ibovespa, que a gente falou aqui nas semanas anteriores, que era possível esse cenário, e depois a gente vai para outros ativos, já atendendo a pedido da Vânia aqui, que pediu para falar sobre dólar. Mas vamos começar por Ibovespa, para a gente revisitar um pouco e também ver um pouco da análise de Ibovespa, né? Perfeito. Então tá na tela aqui, a gente coloca aqui o gráfico de Ibovespa aqui. O que era interessante é lembrar que a gente imaginou quando o preço estava nesse cenário aqui. Quando o preço chega nesse ponto aqui, a gente foi para o gráfico de 120 minutos e mostrou que ganhou uma condição técnica muito forte e muito importante na queda. Isso é a MIMA LEC 144, cujo primeiro alvo é essa linha aqui, né, a MIMA 610. A gente pode ver, talvez aqui, pelo outro modelo, uma coisa que é mais intuitivo, porque a gente simplesmente coloca no mouse aqui e ele fala onde estão os alvos.
Então, quando a gente estava aqui em cima, ele deu alvos lá embaixo, a gente ganhou mais resistência, deu outros alvos, chegou no primeiro, depois a gente ganhou mais resistência, novos alvos, e aqui a gente ganhou mais ainda. Então, você pode perceber que o preço com duas linhas douradas aqui chegou no primeiro e no segundo alvo. E aí, outras maneiras para ver. A gente tem linhas no gráfico, mas, assim, a chave, Marco, é saber quais são as linhas que realmente são importantes, né? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente adora aqui, né, chamado PVPC. PVPC quer dizer proibido vender, proibido comprar. E aí são as famosas linhas verdes e vermelhas do Ficube. E acima de 3 linhas verdes, o alvo é a Lua. E aí a gente tem 1, 2, 3 linhas verdes alinhadas ainda para cima. E o preço foi e beijou o quê? Aqui, ó. A nossa primeira linha vermelha no gráfico diário. Ele beijou exatamente no WinFoot, né, no mini índice, ele beijou exatamente esse suporte aqui e reagiu bem. Agora, a boa notícia. Boas notícias é o seguinte, aqui do topo, a gente tem 1, 2, 3 movimentos na contratendência. Contratendência quer dizer deste movimento aqui. Fizemos 3 movimentos na contratendência. No nível de 50% de retração do Fibonacci. Evitamos a linha vermelha. E agora, o que é a ideia? Vem para cá e tentar subir, testar os topos anteriores agora. Então, foi realmente muito bonito de ver que a gente assim, identificou lá atrás esses níveis de entre 108 a 110, mais ou menos, né? Até 106, 3 movimentos na contratendência. O bonito é depois de 3 movimentos na contratendência, é um ponto onde a tendência primária começa a retomar. Então, a gente está no ponto agora, eu acho, de novas compras. E aí, vamos ver se o mercado vai conseguir dar uma reação para cima e testar os topos anteriores e dar continuidade. E tem um setor em particular, que a gente vai falar hoje à noite, que está voando. Então, está muito bonito. Vamos falar não o setor antes, Bo, mas vamos falar antes de um setor, de uma empresa que está decepcionando, né? Mas já a gente fala dela. Vou falar um pouco antes de falar disso, dessa empresa, que a gente falou na semana passada. Pessoal, não esqueçam de deixar o like aqui, é sempre importante para o próprio canal continuar crescendo com qualidade. Mas antes disso, falar um pouco também da minha visão também de Ibovespa, né, para curto prazo. E eu acho que assim, quando a gente falou na semana passada muito sobre Petrobras, né, desse desânimo que pode ter com ações da Petrobras, imagine que é o seguinte, um investidor estrangeiro, ele não entende muito o que é o Ibovespa, né? E ele acaba sempre contaminando. Pô, você tem uma dúvida maior em relação ao Ibovespa, em relação ao país como um todo, né? Ou em relação à Petrobras, acaba contaminando também essa visão com o Ibovespa. Então, esse movimento eu já vi em algumas poucas casas, até está tendo uma divergência, que é um lado bem bacana, né? Tem analistas recomendando vender Petrobras, tem analistas recomendando, achando que é uma bela de uma oportunidade. Tem alguns estrategistas estrategistas globais reduzindo sua posição em Brasil. Tem outros estrategistas ainda animados com o Brasil. Esse movimento de curto prazo traz uma pressão para o Ibovespa como um todo. Você traz pressão para a Petrobras, traz, consequentemente, uma pressão para o Ibovespa. Então, lembrando de alguns dias atrás, a gente teve a Petro caindo 20%, né? O Ibovespa não consegue segurar, né? Não dá para a Petro cair 20% e o Ibovespa subir. Não existe isso, né? É uma percepção de risco, né, global. Digo, todos os ativos, todas as ações do Ibovespa acabam sofrendo um pouco desse aumento da percepção de risco, tá? Então, é por isso que no curtíssimo prazo, até eu brinco para todo mundo, para quem comprar Ibovespa, comprar Petrobras, talvez aqui a seleção do ativo, né? Ou seja, você escolher o ativo, está cada vez sendo decisivo, né? No seu retorno da sua carteira. Então, eu mostrei um gráfico aqui ontem, né, no BMC News, que o desempenho da Petrobras, do Ibovespa, né, do CDI e da Vale em 12 meses
Se você comprou Ibovespa nos últimos 12 meses, hoje, você está mais ou menos 0 a 0 com o CDI, ou seja, você está com baita risco, só que você está com o mesmo retorno que a renda fixa. Então, se você comprar Ibovespa, nos últimos 12 meses, não vale nem a pena. É melhor você ter o investimento na renda fixa, né? Isso que está bem ruim. Se você comprar Petrobras nos últimos 12 meses, você está com retorno negativo, ou seja, você está perdendo até mesmo da renda fixa. Agora sim, quando você vai para uma Vale, você vai para outros ativos, aí o risco compensa. Então, o risco compensa sim, mas também você precisa ter uma boa seleção de ativos, né? Precisa escolher bem o ativo. Não adianta só escolher Ibovespa, né? Que de repente o Ibovespa não é uma boa leitura, não é uma boa proxy, né? Uma boa referência até para investimento em ações, né? No Brasil, pelo menos. Isso acho que o Bo conhece bem também. Por exemplo, o Dow Jones. Dow Jones tem poucas empresas, né? O S&P 500. Será que o S&P 500 é uma boa referência? Enfim, acho que essa crítica, quando a gente fala de bolsa, a bolsa está indo mal, está indo bem, é o Ibovespa que está indo mal, né? Não a sua carteira. Sim. O Ibovespa está indo mal por conta da Petrobras, por conta de outros ativos, mas as ações não estão indo mal, assim, olhando para 12 meses, para as últimas oportunidades, tem ação subindo 50%, 100%, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu tenho só uma preocupação, Marco, que depois eu te mostro aqui, que é o nosso Prisma, porque a gente rastreia 200 papéis aqui no mercado brasileiro e a gente consegue ver cada papel individualmente qual é a condição técnica dela, né? Se é para venda ou para compra, no semanal, no diário, nos 120 minutos e nos 30 minutos. E a gente percebeu que o mercado está sangrando. Não sei se você lembra, uns 3, 4 semanas atrás também eu mostrei, aliás, eu fiz um vídeo isso aqui no meu canal do YouTube, que a gente fez novo topo no gráfico semanal Ibovespa, mas o número de papéis fazendo novos topos não acompanhou o topo de 2020. Aliás, está muito abaixo disso. Então, eu estou preocupado e realmente, quando a gente tem bancos caindo fortemente, o Petrobras despencando, etc., tem alguns que ainda estão subindo, mas elas são raras. Então, eu estou muito curioso para saber quando o Ibovespa e o mini índice para por aqui e tenta subir e testar os topos lá, o que vai ser o resultado? Eu acho que a gente vai ter algumas semanas assim, meio assim, estressantes, tentando entender se o mercado vai conseguir fazer novos topos ou se vai virar e começar a cair de novo, porque o market breadth do mercado me preocupa bastante, muito. Sim. E para fazer o contraponto aqui de um ativo que pediram aqui no chat, pessoal, manda aqui pelo chat os ativos, mas acho que basicamente a outra ponta que a gente sente muito é que basicamente é a nossa moeda aqui, né? O nosso real contra o dólar. Eu acho que ninguém esperava que o dólar voltasse a 5,70, na casa dos 5,70 em fevereiro, março desse ano. Realmente está um absurdo, né? Então, estamos mais perto de novo, né, dos R$6 do que dos R$5, né? Então, essa é a leitura. Mas eu queria ver com você, porque tem muita gente pedindo aqui também para a gente olhar o dólar, que é a outra ponta do Ibovespa, né? Lembra, pessoal, que é sempre que a gente diz correlações negativas, né? Então, num espaço longo de tempo, enquanto um sobe, o outro desce. Isso que é a correlação negativa, né? Então, dificilmente a gente vai ter num longo período a bolsa subindo e o nosso real se desvalorizando, ou seja, o nosso dólar subindo, nossa taxa subindo, taxa cambial subindo. Tá? Então, é natural ver esse movimento aí, bolsa em queda, nossa bolsa já está em queda nesse ano, e o dólar também aqui. Na verdade, acho que o dólar ainda está mais sensível do que a bolsa, na minha opinião, né? Está mais volátil, oscilando mais. A situação está... Você consegue perceber o tamanho do medo, do risco, né? No câmbio mais do que na bolsa, né? Bom, voltando para o gráfico aqui, a gente pode perceber mesmo que o dólar ganhou 3 linhas verdes, Marco. E aí não é por acaso que ele decidiu de subir, assim, 3, 4 dias atrás, fortemente. Logicamente, estava dentro de um triângulo aqui. E esse triângulo subiu. Aqui é o primeiro pernada antes, podemos imaginar também alguma coisa proporcional.
e aí chegaria nos topos anteriores aqui. Então, uma coisa que realmente a gente precisa se preocupar, esse aqui seria um nível de resistência muito forte, o topo anterior, 5,70 e quase 5,800. Mas, quando ele superou o gigante com 3 linhas verdes, a gente só tinha uma opção. E era para cima. Então, eu acho que não terminou ainda, não parou ainda. A gente pode tirar os desenhos aqui, ver outros gráficos. Se a gente olhar outros gráficos, não foi tão claro, porque aqui é uma situação muito ruim. O dólar entre linhas, subindo, caindo e não tomando nenhuma decisão. Mas chegou no ápice do triângulo e tive que fazer uma decisão aqui. Não tem jeito. Aí é para cima. A pergunta é se vai continuar subindo, você vai bater cabeça, volta a cair. A gente tem que entrar em termos gráficos menores para entender isso melhor. E uma coisa que eu tenho aqui, eu sempre, quando puder, eu sempre vou para PVPC. Isso é o Trade System, é a prioridade do Trade System. É muito bonito ver isso, né? Acima de 2 linhas verdes, o preço vai para a terceira linha verde, chegou lá. E a grande pergunta agora é se vai construir uma base aqui, vamos aqui, se vai construir uma base aqui agora e tentar romper. Você pode ver que essa linha verde está subindo cada vez mais. Isso faz com que o preço não consiga superar. Ele sobe, mas ele não consegue superar essa resistência. Está dizendo que dia 7, mais ou menos, a gente vai ter um desafio pelos fractais e o preço vai ter que tomar uma decisão. Se ele continuar subindo, vai formar 3 linhas verdes nos 120 minutos e não tem nada para segurar. E se ele falhar, o alvo dele vai ser essa linha vermelha aqui embaixo. Porque quando você perde uma linha vermelha, você vai para a segunda. Então, Marco, vai ser muito difícil a gente, com convicção, dizer que o dólar vai subir ou cair nesse patamar de 5,70. Eu acho que ele está numa resistência muito forte. A geometria dele também sugere a mesma coisa. Então, eu acho que esse 5,70, 5,80 vai ser um lugar onde ele vai começar a andar de lado sem realmente tomar a decisão para cima ou para baixo. E, normalmente, quando acontece isso, é meio chato. Mas é surpreendente, sim, de ver ele de novo aqui no 5,70. Deixa eu só olhar para o gráfico semanal, o que eu vejo aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal, qualquer coisa pode acontecer. Parece que ele está também tentando fazer uma espécie de triângulo aqui. E aí, eventualmente, ele vai ter que tomar uma decisão também. Então, meio chatinho. Não está nada assim fácil. Eu não gosto de gráfico feio, né? Gráfico feio é ruim. Não dá para ver uma direção clara. Não dá para ver aceleração, velocidade, força, momento, risco, retorno, alvo. E não dá para ver. Então, não é por acaso a gente perde dinheiro tentando operar dentro da consolidação. Muito violinada, alvos curtos, riscos altos, pouca liquidez. Chato. O dólar tá chato. Aqui tá chato. Eu fico pensando também para o Banco Central, enfim, essa incerteza muito grande. Eu acho que assim, em termos de fundamentos, eu acho que ninguém, assim, sem exceção, ninguém esperava o câmbio, o nosso dólar, em 5,70 agora em março desse ano, né? Se perguntasse para todo mundo, novembro, dezembro do ano passado, falasse assim, não, é 5,10, R$5, 4,90, 4,80. Agora, eu fico pensando assim, no curto prazo, o que poderia sair, o que poderia realmente ter algum argumento fundamentalista, político, para fazer o dólar voltar para 5,30 ali, olhando para o seu gráfico, né? Ou seja, qual que será que é a possibilidade? Eu acho que, assim, olhando até para esses movimentos das últimas semanas, se continuar saindo recurso aqui do Brasil, enfim, não sair nenhuma notícia. Até, inclusive, hoje foi engraçado que o presidente Bolsonaro, ele anunciou que ia fazer uma reunião, um anúncio na TV, no rádio, 8h30 da noite. Depois passou, alguns minutos depois, cancelou, falou que não ia ter mais
essa apresentação, enfim, esse discurso. Aí você fala assim, pô, mas o que será que ele ia falar, né? Qual que era a informação, né? Era... Agora a gente teve aumento de, enfim, a confirmação aí da intenção do aumento de impostos para o setor financeiro, enfim, subsídio, enfim, quanto mais dúvida a gente tem, mais o investidor ele reduz sua posição em renda variável, pelo menos aqui no Brasil. Então, assim, o investidor estrangeiro fala assim, puta, eu não sei o que vai acontecer, não sei mais qual que é a cara desse governo. Então, eu vou reduzir minha posição, né? Por enquanto não decide, né? Porque eu acho que a maior dificuldade do investidor é ter realmente uma indecisão, né? Se é para baixo, é tudo para baixo. Eu vou fazer minhas apostas para baixo. Se é para cima, eu vou apostar para cima. Mas a hora que a gente tem indecisão, né? Um governo que pode fazer intervenções, que pode ser mais liberal, mas também que possa fazer algumas ingerências. Pô, mas qual que é a cara desse governo, né? Qual que é realmente como que a gente deve se comportar, né? Então, por exemplo, o governo Trump ou o governo Biden, né? Eles são relativamente bem definidos, né? Pô, os democratas se comportam dessa forma, né? Os republicanos se comportam dessa forma, né? Então, se você se posiciona, fala, pô, é isso que eu espero, é isso que eu espero que se comporte. Agora, esse tipo de movimento, a Bolsa volta para 110 mil pontos, a Petro vai para R$20, enfim. Até uma das perguntas aqui que falaram, até eu nem gostaria de ver isso, mas perguntaram assim, será que a Petrobras pode voltar, por exemplo, para R$4 ali, como governos anteriores, no passado não tão distante assim, né? Eu acho que é bem distante, mas vamos dar uma olhada no gráfico aqui, porque acho que tem muita gente se esforçando para que chegue nos R$4, né, Bo? Petrobras a R$4, está no gráfico agora aqui, o Petrobras a R$4. Vamos dizer que tudo é possível, né? Tudo é possível, mas a condição técnica é totalmente diferente agora do que lá atrás, 2014, 2015, 2016. Aqui é um gráfico semanal. Pode perceber essas duas linhas vermelhas alinhadas para baixo? Agora não tem mais isso. As linhas vermelhas estão alinhadas para cima. Então, a gente tem um forte suporte aqui. É uma condição técnica totalmente diferente. Acho que o Petrobras pode voltar e chegar aqui de novo nessa linha vermelha, nos R$15, e depois tentar repicar. Mais para frente, se não conseguir subir, aí começa a falhar, aí ele teria pousar aqui perto de 13. Agora, mais para frente mesmo, o ano que vem, se realmente não consegue subir, aí tem dificuldade mesmo. Porque essas duas linhas vermelhas se alinham para baixo, e se o preço cair abaixo daqui, o alvo é 8,60. Se chegar a 8,60, pode chegar no 4. Mas eu não vejo 4 nem perto de 4 este ano, nem em 2022. Mas, sim, 2023, se a gente não conseguir realmente assim, mudar, virar essa economia mundial para cima e matar esse vírus, pandemia, tudo aquilo, tudo é possível, viu, gente? Isso é uma vantagem de poder desenhar no futuro e ver o que é o mais provável acontecer, né? Então, eu posso responder aqui, R$4 no Petrobras, eu não vejo isso, pelo menos para os 2 anos, e aí eu não sei o que vai acontecer mesmo nos próximos 2 anos. Mas a probabilidade de R$4 Petrobras não é muito legal. Aí eu estou vendo, é mais provável oscilar entre 12 e 20, que já é uma faixa grande. Dá para ganhar uma grana, assim, numa mudança de 12 para 20. Aí vai ter que ser realmente muito cauteloso. É chato, né? Esse tipo de volatilidade, esse gap tão forte desse jeito. Aqui, rapidinho, Marco, para mostrar para você como a gente está realmente em condições técnicas difíceis. Eu vou classificar o nosso prisma para o gráfico semanal e você pode ver quais são os papéis que estão subindo no gráfico semanal e o gráfico diário. Né? Quando tem 3 ou 4 células verdes, é candidato de compra. Mas agora o que vai acontecer aqui? Olha como o prisma começou a sangrar. Quantos papéis eu tenho aqui
que estão em condição técnica de venda, né? Células vermelhas, muito vermelha. Então, a gente está sangrando agora, sangrando muito. E não é nada bonito, não. É preocupante. Preocupante. Rapidinho aqui também, e depois a gente fala sobre isso. No filtro carteira, quais são os papéis que estão subindo fortemente? Uns 15, mais ou menos. Eu não vou falar sobre todos, mas eles estão aqui. Alguns vocês vão reconhecer. Luz e Minas, Petrobras, GGBR, Vale 3, Home 3. Então, BRAP 4. Esses estão estourando para cima. Está começando a me encher agora em papéis que estão caindo que nem chumbo. MIL 3, Valid, Cogna. Cada vez mais a gente vê menos papéis aqui na compra da carteira e mais na venda aí. Então, o mercado não tá dando muita confiança, não. E acaba sendo uma coisa difícil também de a gente lidar quando a gente tem essas consolidações laterais com tanta volatilidade. Imagina aqui, ó. Aqui você tem suporte e aqui você tem resistência. E a diferença aqui são R$21, cara, é muita coisa. E, infelizmente, esse tipo de volatilidade, ele pode fazer coisas que surpreendem a gente. Então, pode voltar de novo para os fundos do março do ano passado? Pode. Por quê? Porque já está aqui no gráfico. Já está aqui. E é muita volatilidade. É muita cautela necessária aqui. Petrobras. Eu não vou tocar no Petrobras, não. Então, até a hora que você for encher o carro de combustível, de gasolina, você fala, eu acho que até não vou evitar procurar outro posto de combustível. Mas a verdade é essa, o Mr. Bo. A gente tem tudo que eu falei semana passada, assim, é uma questão de gerenciamento de risco, né? Imagina o que a gente está fazendo aqui, tá o mundo inteiro fazendo. Todo mundo que já teve R$1 em Petrobras, $1, ou tem alguma ação, está pensando nesse momento, né? Fazer, pô, será que eu continuo? Será que eu diminuo minha posição? Será que eu protejo? Não tem nenhuma, assim, acho que não tem ninguém assim falando assim, pô, eu acho que agora é a hora que eu vou ter 30% da minha carteira em Petrobras. Eu não conheço essa opinião, né? Não conheço. Ou o gestor é passivo, que a gente chama, ele tem a mesma posição ali do índice, né? Ou ele está diminuindo posição nesse momento, né? Ele está gerenciando o risco, falando, eu preciso ter uma posição menor. Já caminhando para o nosso principal assunto dessa noite aqui, que é um dos fatores de estratégia, né? Não olhando para fundamentos, mas estratégia, que faz também ter mais um argumento para Vale, né? Porque você imagina o seguinte, teoricamente a Petrobras e Vale são commodities, né? Então, teoricamente, a commodity sobe, elas geram mais caixa, essas empresas são beneficiadas. Mas você fala assim, pô, mas eu tenho duas decisões para fazer, entre Petro e Vale. Eu tinha a Petrobras, eu vou vender, eu diminuo minha posição. Eu vou comprar o quê, né? Eu vou comprar PetroRio, olhando para um grande gestor, ele não consegue comprar PetroRio, né? Apesar de eu gostar, enfim, eu recomendo. Vamos pensar que um gestor que tenha, sei lá, R$1 bilhão em Petrobras, não dá para ele comprar PetroRio. E aí o que acontece? Ele vende a participação dele na Petro, ele vai pulverizar ou ele vai escolher um ativo que relativamente tem, ou deveria ter correlações parecidas, que é a Vale. Então, assim, esse é mais um fator que pode trazer uma força compradora para Vale. Investidores saindo da Petro procurando outras opções. Ele vai comprar um pouco de bancos, um pouco de outros setores, mas uma das ações de commodities que tem fundamentos completamente diferentes é a Vale. Então, depois eu vou citar aqui os meus outros argumentos sobre Vale, mas esse é um dos argumentos de estratégia. Então pode ter essa migração, pelo menos de parte dos recursos que estão alocados em Petro, virem também para Vale, né? Que a gente viu hoje, né? Para quem acompanha o desempenho de Vale hoje, né? Tem vários motivos, mas esse é um dos motivos, né? É a própria migração
de uma parte dessa posição que poderia ou deveria estar em Petro que está migrando para outros ativos, né? Então essa é a leitura. Mas depois depois eu volto aqui com outros argumentos, né? Que depois do resultado que saiu, eu acho que tem mais argumentos ainda para a gente ficar confortável com essa posição, né? Mas depois eu volto para cá. Tá. Bom, você quer ver o gráfico da Vale, é isso? Vamos ver. Conferir agora. Tá bom. Então, vamos no gráfico da Vale. Aqui, ó, primeiro, esse é o gráfico semanal. É absolutamente proibido vender esse gráfico. Em cima de linhas verdes. Às vezes, a gente tem 3 movimentos na contratendência antes de retomar o movimento verdadeiro. Aliás, eu até prefiro quando acontece isso. E a gente não tem 3 movimentos na contratendência por enquanto. A gente tem um movimento só. Aí 2. Quer dizer, aqui, ó. Primeiro. Aqui. Segundo. Aqui. Aí, se fizer terceiro, melhor ainda. A gente teria 3 movimentos na contratendência acima de linhas verdes e uma retomada forte de tendência de alta aqui. Esse preço é 80 reais. A gente vai olhar no gráfico diário, tirar os desenhos aqui. Quantas linhas tem? 1, 2, 3. A gente deu call no nosso aplicativo justamente na segunda linha verde, na mosca. Saímos por aqui que eu comecei a ficar nervoso, cara, que Ibovespa caindo para 108, a gente seria assim terceiro movimento para comprar no preço mais barato. Só que o resultado saiu e aí ela subiu. Eu acho que é assim ou assim. Qual é a estratégia? Compra um pouco agora. Se fizer um pullback, compra mais, acima de 80, 85. Quais são os alvos? Alvos bem bonitos lá em cima. A gente tem alvos na casa de 150. 150. Então, não dá para argumentar com este gráfico, Marco. É compra, não é venda. São alvos distantes. Uma compra abaixo de 100 para ir para 150, baita de um retorno. E aí você fala sobre os fundamentos aí para justificar esse gráfico. Esse gráfico continua maravilhoso e não saiu da condição técnica bonita que a gente alertou quando estava aqui atrás em 60, né? Por aqui, que a gente deu os primeiros compras da Vale. E aí não saiu, não parou e tá com cara de subir que nem um foguete para a Lua, principalmente se essa linha vermelha aqui chegar aqui para desafiar. Isso aqui seria uma excelente compra acima de 80, 85. E aí eu acho que vai chegar aqui mesmo. Acho que vai chegar aqui mesmo, 150. Tem um panezinho aqui no novo gráfico web que eu preciso corrigir. Tá muito bonito. É outra coisa. Vários papéis dentro desse segmento, esse setor, estão com o mesmo tipo de comportamento, né? Então, a gente vê que o setor realmente está forte. Isso hoje a gente vai concentrar aqui em Vale, mas isso também corresponde agora tem CSN, né? Mineração. Agora tem a própria CSN, Uzi Minas, Gerdau, Goal, enfim, tem vários papéis. Eles têm uma dinâmica relativamente parecida, tá? Siderurgia é algo que como se fosse uma cadeia, né? Ou seja, acaba sendo complementar, né? Na sequência, mas tem dinâmicas parecidas. Mas o Mr. Bo, olhando para resultados, para os fundamentos, né? Eu vou ver se eu consigo lembrar de todos aqui. Mas eu lembro que eram 7 argumentos, né, que eu deixei. Então, primeiro argumento, vamos para a lista. Quem que puder me ajudar aqui no chat vai anotando. Primeiro argumento,
que é um indicador para mim, é o mais importante. Se quiser pegar só um argumento, esse é o mais importante na minha opinião. Mas tem vários, né? Na verdade, você não toma decisão em cima de um argumento. Mas vamos pegar o primeiro argumento, que chama-se ROIC, né? Chama Retorno sobre o Capital Investido. Então, imagina assim, eu abri uma empresa e coloquei 100 mil reais, eu preciso de um retorno, né? Vamos supor, Marco, vamos abrir uma empresa e o retorno vai ser de 2%, né? Sobre o capital empregado. Você fala, pô, mas 2%? Vou deixar o dinheiro parado no banco, então você não entra. Marco, vamos ter um retorno de 5%. Pô, 5% é legal, né? Mas 5% será que vale o risco de abrir uma empresa? Então, você fala, pô, 5%... como é que funciona a média, né, de grandes empresas? Né? Uma empresa muito boa no mercado hoje, está gerando quanto desse indicador? 10% talvez? Né? 15%, né? De uma forma muito boa, 20%, né? A Vale, em 2019, estava rodando na casa de 2,5% de ROIC, né? Nesse indicador, que era baixo, 2019. As nossas projeções para 2021, né, já fazendo todos os ajustes, enfim, a gente espera a ordem de 60% de ROIC. Então, ela sai de 2,5% para 60%. Né? Aí você fala assim, pô, será que só por esse indicador já não justifica, né? Uma empresa, não é só nem pelo 60%, mas assim, ela, há 2 anos atrás ela estava com menos de 3%. Agora está entregando 60%. Né? Me encontre outra empresa no mundo que vai fazer 60% de ROIC esse ano. Né? Eu não conheço. Né? Pelo menos não nesse segmento. Né? Não dá para comparar com outro segmento, não dá para comparar com tecnologia e tal. Mas primeiro argumento. Segundo argumento, que são os múltiplos. Né? Muito analista fala de múltiplo. Né? Quanto mais barato, quanto mais baixo, mais barato. Né? Então tem um indicador lá, EV/EBITDA. O EV/EBITDA de uma empresa que faz IPO na bolsa, geralmente ele vem entre 10 e 20 vezes. Se sai muito, muito caro é 20 vezes, se sai relativamente barato, fala, é barato o case, 10 vezes, né? E a da Vale, nas nossas contas aqui, 4,5, né? Você fala assim, pô, 4,5, quando uma empresa é barata é 10, né? Quanto mais baixo, mais barato, pô, 4,5 me parece legal. Preço sobre lucro, que é mais fácil de entender. Quanto que é o preço-lucro da Bolsa Americana? 23, 24 vezes, dependendo do cálculo. Quanto que é da Vale? Em torno de 3,5. Você fala, pô, 3,5? Então já foram 3 aqui, né? Vamos lá para outros indicadores, né? Tem outro indicador que chama-se Free Cash Flow Yield, né? Isso aqui para depois falar que, Marco, não tem argumentos, né? O Bo já passou os argumentos dele, agora eu estou passando os meus, né? Isso a gente já vem falando, né, Bo? Já tem pelo menos uns 6 meses aí, né? Até muita gente que me manda todos os dias, tem gente que me manda no direct, no Instagram, me marca, fala, pô, Marco, comprei a 40, comprei a 50 reais, já tem gente já com 100% de ganhos e não vai parar. Outro argumento, esse indicador é muito importante. Quanto que está gerando de caixa? Que acho que ninguém reparou no resultado. O resultado saiu, ela gerou muito caixa, a empresa. Se a gente anualizar quanto que ela gerou de caixa, ou seja, pegar o trimestre e multiplicar por 4, né, de uma forma simples, essa empresa gerou 20% de caixa. Uma empresa também muito, muito boa, quando ela está gerando muito caixa, gera 10%, 12% de caixa. A Vale está gerando 20% de caixa. Esse é o indicador que você pega o fluxo de caixa e divide pelo valor de mercado. Né? A gente chega em 20%. Então já temos aqui 5, né? Para quem está contando. Outro indicador que a gente tem, dividendos, né? A Vale acabou de anunciar mais de R$4 por ação de dividendo. E não tem uma chance muito grande de não ser o único, ela vai distribuir mais, né? E vai distribuir mais por vários anos. Não vai ser só esse ano, né? Para quem comprou, lembra, para quem comprou a R$50, calcula 4,2, 0,3, que foi o dividendo, em cima de R$50, que é o preço lá de quando a gente começou a recomendar. O seu dividend yield não é 4%, o seu dividend yield é quase 9%, 10%. Né? Que é o preço quando a gente começou a falar. Né? Pô, será que 10% de dividendo não está legal? Outro último indicador, né? Que hoje, inclusive, acabou de sair de resultado. Lembra que a gente falou assim, pessoal, vai sair o resultado, os analistas vão incorporar nas suas projeções
e vai ter revisão para cima. Para onde que eu acho que vai esse número? Né, de acordo, já antecipando um pouco o que os analistas vão fazer. Aí é um pouco de experiência na bagagem, né? Eles vão caminhar, vão reajustar em torno de 20% a 30%. Hoje, né, como é uma informação pública, saiu nas redes de notícias aqui, no broadcast, eu posso falar para vocês, mas eu não vi o relatório particularmente. Mas o BTG acabou de ajustar o preço-alvo, quem puder me ajuda aqui no chat, da ADR de $21 para $27. Quanto que foi esse reajuste de preço? Basicamente a ordem de 30% de reajuste para cima, né? Então vai dar mais um pouco próximo aí de 28%. Então tudo isso é conforto na posição, né? Aí sempre tem aquelas notícias, fala assim, mas pode ter uma barragem estourando, enfim, tudo isso é risco do investimento, né? A gente, lógico, não vai ter uma carteira só de Vale, né? Se todos esses argumentos fossem verdade, na verdade são, mas se não tivesse risco, o papel já estaria R$130, R$140. Então, assim, tem risco, lógico. Mas, assim, o tamanho do conforto é muito grande, ainda é muito grande. O que poderia dar de errado, o que poderia acontecer, é o minério de ferro amanhã, semana que vem, ir para $120, que hoje está próximo de 180. É possível? A probabilidade é alta? Eu acho que não, né? Então, ainda acho que a gente tem um conforto muito grande, né? Na verdade, o minério de ferro só está subindo, né? Estava 170, já está quase 180, continua subindo, né? Então, eu acho que era essa a minha provocação de hoje aqui de fundamentos da Vale, porque hoje eu fiz a lição de casa, então hoje eu trouxe bastante bala aqui no cano. Eu fiquei impressionado com esses números aí, todos, né? Todos esses argumentos. Eles são magnitudes de ordem mais bonitos do que qualquer outra empresa normal, assim, saudável. Incrível esses números. Incrível. Teve um último indicador que eu não falei, que hoje, contabilmente, você fazendo alguns ajustes, a Vale ela é caixa líquido, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Ou seja, imagina uma empresa que tem mais caixa do que dívida, até para quem estuda finanças, ela é ineficiente, não faz sentido. Então, o que você tem que pegar essa informação e usar a seu favor, né? Então, o que a empresa vai fazer com esse caixa? Aí tirem as suas conclusões, né? Então, está sobrando dinheiro na Vale. Eu ia falar que vão comprar Bitcoin. Então, assim, pelo menos eles têm que usar, né? Tem que usar de alguma forma, né? Então, muito impressionante. Esses números são bonitos. E aí, você acha que é razoável dizer que todo mundo no setor está tendo o mesmo tipo de benefício? Porque então, todo o setor está voando, né? Sim e não, cada um com a sua característica, assim. A Vale é que tem mais argumentos em termos de fundamentos, né? Agora, algumas ações no setor podem subir mais forte? Podem, porque lembra que a gente falou aqui, algumas semanas anteriores, que as siderúrgicas, principalmente, ela tem um negócio que chama-se alavancagem operacional. Ela tem um custo fixo muito alto, né? Então, a hora que as siderúrgicas sobem, elas sobem mais rápido até mesmo do que a Vale. Quando cai, também cai mais rápido, né? Então, é muito custoso, né? Você tem um capital empregado muito grande nas siderúrgicas. As siderúrgicas, particularmente, elas dependem mais de Brasil do que de mundo. Agora é o seguinte, se o minério de ferro sobe, as siderúrgicas também aumentam seus preços lá fora, e aí as siderúrgicas locais também pegam esses preços lá fora e trazem aqui para dentro e também aumentam seus preços. O que faz a siderúrgica ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro, é aumentar os preços, mais do que o volume. O volume é bom, mas o mais importante é subir preço. 2020 subiram o preço, 2021 vão continuar subindo o preço. Então, por isso que siderúrgica também vai junto, né? Na segunda derivada, né? Então, primeiro sobe o minério, a siderúrgica na China pega esse minério mais caro, produz aço, o aço sobe de preço, aí a CSN vê lá fora e fala, caramba, a siderurgia chinesa está com 20% de preço a mais, né? Então, a gente precisa realmente, e se o câmbio realmente continuar nesse patamar, vamos repassar aqui para dentro também novos preços, né?
Então, acaba indo junto também a siderurgia, né? Uhum. Então, Muito bonito o setor. o setor Cara, inteiro. eu tô doido com esses números que você citou para Vale. Realmente, Não, e muito aí forte. você fala assim, pô, por que eu vou comprar Petrobras hoje, né? Você fala assim, pô, qual que é o motivo, né? Você fala assim, pô, eu tenho uma outra empresa que teoricamente também é commodity, mas olha a quantidade de argumentos que você tem do outro lado, né? Para que eu vou perder o sono com Petrobras agora, nesse momento, pelo menos nesse momento, né? Então essa é a leitura que a gente precisa ter, né? O Irineu lembrando aqui que o ministro quer distribuir parte dos lucros para os mais pobres por meio de um fundo, né? Isso aqui também é fonte do Estadão, segundo o Irineu que deixou aqui no chat. Mas realmente está confirmada essa informação, pelo menos essas palavras realmente foram ditas aí pelo ministro Paulo Guedes, né? Acho que foi hoje, inclusive, que ele falou isso, tá? Mas acho que era essa informação, pessoal. Pessoal, se tiver mais algum papel aqui, mandem aqui para cá. Eu só vou pedir um último para o Bo, né? Que a gente já está chegando, infelizmente, passa muito rápido o tempo aqui. Mas o último papel que eu queria pedir para o Bo, que o Iron Prado está sempre por aqui, ele pediu, que são as ações da PetroRio, PRIO 3, que ele pergunta o seguinte, ele fala que está com uma resistência para subir, será que é hora de vender e esperar dar uma realizada para comprar mais? Porque os fundamentos eles continuam intactos, né? Os fundamentos continuam bons. Então, Marco, tá na tela aqui agora, vamos dar uma olhada aqui no PRIO. A resposta, né, para a pergunta, será que está na hora de vender para pegar um preço mais baixo? A resposta é enfaticamente não. Porque está acima de 3 linhas verdes, é proibido vender. E aí não dá para a gente tentar, por exemplo, vender aqui para poder pegar um preço um pouco mais baixo, quando tem uma chance até maior, com 3 linhas verdes, de ele fazer assim um gap up. Aí o que você vai fazer? Se ele fizer um gap e você vendeu aqui, aí você vai pensar, eu não posso comprar mais. Pô, por que eu saí? Cara, o Bo falou que tem 3 linhas verdes, por que eu saí? E aí você fala, não, se ele realizar um pouco, eu compro mais. Aí ele faz assim, 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 e assim, e assim. E se você tivesse ficado quieto, com 3 linhas verdes indo para a Lua, não duvidando da tendência, mas acreditando na tendência, e também não tentando adivinhar o topo, mas deixando o preço mostrar quando ele não quer mais subir, ele vai fazer isso quando ele não consegue fazer um novo topo e inicia uma onda 3 para baixo. Então, você não vai querer antecipar aonde está o topo, você não vai querer duvidar da tendência de alta, não vai querer duvidar e operar contra 3 linhas verdes, é proibido vender. E esse tipo de condição técnica vai para a Lua mesmo, Então, não pode vender. Fico feliz que está comprado numa situação muito boa, muito bonita. Deixe o mercado trabalhar no seu favor. Acredito na tendência e assim, segue firmemente. Siga firmemente. Então tá respondido aqui, ó. Quem que era que tinha perguntado? Eu acho que era não era o Irineu, era o Iron Prado. Tá sempre por aqui. Tem vários pedidos, mas vamos deixar anotado, inclusive, vamos deixar para a semana que vem, porque acabou de sair o resultado de Via Varejo, mas eu preciso analisar ainda os números, tá? Aí tem outros cases aqui, então a gente vai deixar tudo anotado para a semana que vem. Mas só para eu terminar aqui, Bo, em relação a PetroRio, eu concordo com você, até voltando àquele mesmo ponto que a gente falou de Vale lá no comecinho, né? Então imagina assim, eu vou vender Petrobras, né? Uma parte disso vai para Ibovespa, uma parte vai para fora do Brasil, uma parte vai para Vale, mas uma parte pode até falar, mas eu quero continuar em petróleo, né? Eu acho que o petróleo é daqui para cima. A gente vai ter um ciclo positivo de commodities.
para onde que eu vou, né? Aqui a gente não tem muitas opções aqui na Bolsa e, na minha opinião, o melhor ativo continua sendo o PetroRio, né? Então, a PetroRio já foi muito bem em 2020, continua bem em 2021. Então, acho que se fosse falar, não nessa semana, mas semana passada, que eu falei bastante, melhor ativo para surfar o ciclo de commodities, né, o segmento especificamente de petróleo, na nossa opinião aqui, é PetroRio, né? Tem outros ativos? Tem, né? Mas o nosso conforto maior continua sendo em PetroRio Prio 3. E para a gente, pessoa física, sinceramente, se a liquidez é 100 milhões de reais, 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, a gente entra e sai muito fácil, né? Esse que é o bom de ser pessoa física, né? Pessoa física, eu digo, se alguém aqui que está ouvindo for operar 5 milhões num dia, aí fica um pouco mais difícil, né? Complica um pouco mais. Mas, sinceramente, para a gente operar PetroRio ou Petrobras, para a gente é relativamente parecido em termos de compra e venda de ação, né? A gente não precisa ali de uma liquidez de bilhões de reais. Não, se tiver alguns bilhões de reais negociando, para a gente ok, fácil de entrar, fácil de sair, não tem preocupação. Essa preocupação, eu fico pensando assim, um grande gestor que hoje está vendendo Petrobras e não consegue comprar PetroRio. Aí ele não consegue porque ele é muito grande e não tem opção, né? Então, mas para a gente é a melhor opção aqui no setor de petróleo, continua sendo, né? Mas você está sendo assim bem modesto, porque eu sei, na sua conta pessoal, você tem que lidar com bilhões mesmo, então é difícil, né? Você entrar no PetroRio com seus alguns bis aí, muito bom. Então, aí eu peço até assento no conselho lá, conselho de administração. Eu vou lá e falo assim, ó, esses são meus conselheiros aqui indicados. Então vamos chegar lá um dia. Um dia a gente vai brincar. Cara, e agora? Nós temos um bi, como é que a gente vai? O que nós vamos fazer com isso? Vamos fazer doações. Passar para as próximas gerações. Mas Filantropia. Filantropia. Falando disso, eu acho que era isso, essa reunião de hoje, né? O pessoal falando aqui que tem 3R, mas, por exemplo, 3R é muito recente ainda na Bolsa, a gente tem que se provar ainda. A gente tem Enalta também. Tem outras opções, sim. Mas quando eu falo assim de opções de fundamentos, é aquela que a gente fica mais confortável, aquela que a gente tem mais argumentos, é aquela que a gente tem uma recomendação mesmo para o ativo. Então, essa é a principal. E lembrando também que a PetroRio também fez uma oferta recentemente. Então, tem caixa sobrando. E, de novo, o que faz com caixa sobrando? No caso da PetroRio, é aquisições, né? Não é opção para uma empresa de petróleo, até porque ela tem que comprar, investir. Não sei se todo mundo conhece o setor de petróleo, mas para você alugar uma sonda, para você fazer qualquer movimento básico no dia a dia, você gasta bilhões de dólares, né? Qualquer coisa. Você vai alugar, enfim, fazer um investimento, é tudo na base do milhões, né? Então é por isso que você precisa ter um caixa muito robusto para você fazer alguma exploração, para colocar em produção, fazer alguma aquisição de participação num campo, enfim. Então vem boas novidades por aí. Não é que eu estou prevendo, que eu tenho informações. É porque é natural. A empresa está com caixa agora da oferta, ela vai fazer aquisições ou vai fazer investimentos. É natural que isso aconteça. Quando vai acontecer? Não sei. Mas também nenhuma empresa deixa lá o dinheiro no caixa eternamente. Então, provavelmente ela está procurando o mais rápido possível de fazer novas aquisições, participações, investimentos. Isso é natural e é bom para o ativo. E não está na conta, né? Você, como não sabe o que vai acontecer, não está na conta. Então, é mais uma surpresa positiva. Beleza? O Adriano já mandando aqui receita líquida da Via Varejo, 9,47, veio acima das estimativas, que era 9,31, lucro líquido 336, estimativa 111, tá? Adriano, com essas informações, falando que o resultado veio bom, tá? Depois a gente vai confirmar esse número. Mas, Adriano, muito obrigado aqui pelos números. Vamos ver se amanhã, pelo menos, dá uma reagida em Via Varejo, porque tá abandonado esse papel. Esse papel está precisando de um fôlego adicional.
Muita gente já entrou lá atrás, o papel já esteve R$20, voltando agora para esse preço. A gente está realmente acompanhando de perto, mas a princípio bons resultados aqui do quarto trimestre, aqui ao vivo, né? A gente passando aqui ao vivo a informação em primeira mão. Muito obrigado, Adriano, pelos números aqui. EBITDA ajustado de R$545 milhões da Via Varejo. Beleza, pessoal? Quer deixar um alô aí para a Via Varejo? Aqui, está na tela também, o gráfico está bonito, de ponto de vista de retração, né? A gente está com, de fato, uma retração de 62%. Posso colocar aqui um modelo de retração dinâmica, e aí a gente está em cima de um ponto importantíssimo de suporte aqui. Eu acho que não passa abaixo desse R$11. E essa linha azul aqui sugere que pode voltar para essa linha azul aqui. Então, vamos ver se vai mudar alguma coisa se a gente desenhar no futuro. Primeiro, a gente vai... Podemos, né? Podemos ver dois cenários. Primeiro, um gap up amanhã. E um gap up amanhã, a gente aí volta depois para testar o fundo. Quando o 17 suporte começa a aparecer, aí os topos de fundos ascendentes começam também a aparecer. Olha que bonito. Ganhou 17, ganhou 34, ganhou 7,2. E aí o alvo aqui é a linha azul em cima. Eu tenho azul aqui, vai para o azul ali. Então, R$18, se a gente conseguir identificar o início de topos de fundos ascendentes, quer dizer, saindo da tendência de baixa e entrando na tendência de alta e ganhando cada vez mais suporte em cada realização pelos fractais Ficube. Isso é uma linda vantagem de desenhar no futuro com a nossa ferramenta, que você consegue sim ver se os fractais Ficube estão se comportando da forma correta para deixar essa tendência de alta viva. E eles estão. Então, também acho que a gente teve um pullback perfeito aqui. Ainda também tem um pouco de... assim, de pane de corrigir aqui, esticar essas linhas mais para frente, mas está vendo, 61% da retração ali, exatamente onde está o fundo hoje. Então, tem tudo, Marco, tudo para fazer uma operação aqui baseada no risco, no curto prazo, e na geometria no longo prazo. Muito bonito, muito, muito bonito. Vamos comprar amanhã. Boa. Tá anotado aí, pessoal. Então amanhã, e eu concordo com o Bo, assim, olhando rapidamente pelos números aqui, foram bons, acima das estimativas do Adriano aqui, agradecendo ao Adriano novamente, e deve ser sim bem recebido pelo mercado. Eu acho que o mercado nessas últimas semanas pegou um pessimismo, né, com o setor, com a empresa, que eu acho que não justifica, né, não justifica. Tiveram vários dias que a Via Varejo foi um dos destaques de queda. Eu acho que não justifica. O que pode a gente ter realmente não é nem pela companhia, mas a gente mudou um pouco o cenário Brasil, né? De crescimento econômico. Isso tudo é ruim, né? Atraso na reabertura, vacinação. Mas nesse atual nível de preços, realmente eu acho que é confortável novas entradas aí, ou pelo menos reduzir ou recuperar um pouco dessas quedas recentes. Bo, eu tenho um cartão aqui de alimentação, vou ver se eu passo amanhã e a gente faz umas compras de Via Varejo. Vamos ver se a gente consegue, né? Acho que eu devo ter uns R$20 no cartão ainda e a gente passa para comprar tudo em Via Varejo. Mas Muito bem. Eu concordo sim que acho que assim a Via Varejo ela tem que ser melhor avaliada, né? Pelo menos assim, né? Uma parte, pelo menos grande dessas quedas recentes tem que ser recuperada. Não justifica essa queda recente aí. Pelo menos não nessa intensidade, né? Talvez o mercado, a gente vai ter uns juros um pouco pior nesse ano, talvez o Brasil recupere um pouco de uma forma mais lenta, mas não justifica o tamanho dessa queda. Essa é a nossa opinião, eu concordo sim. Os resultados devem ser bem recebidos pelo mercado amanhã. E a gente precisa entender como é que isso vai ser incorporado também nas expectativas, tá? Mas talvez um pouco melhor do que o mercado venha precificando realmente no curto prazo, né? Beleza, pessoal? Eu acho que era isso, ó. Terminamos aqui até um pouco
mais tarde do que o horário, até porque a gente precisa liberar o nosso grande amigo Mr. Júnior. E, Mr. Bo, deixa um recado aí para o pessoal. Eu, particularmente, não fiz a lição de casa, né, na semana passada, então eu não vou falar nada dessa semana. Na semana que vem eu já espero estar com a lição de casa pronta, e aí eu quero voltar a tradear as criptomoedas. Então eu não vou falar nada sobre criptomoeda hoje. Na semana que vem eu falo porque eu estou ainda fazendo a lição de casa, então semana que vem a gente volta. Mas deixe o seu recado final aí. Tenha uma ótima semana, Bo. Fala aí, manda um abraço pro pessoal. Marco, muito obrigado por mais uma semana. Adoro a nossa sessão aqui, passa rápido demais. Eu acho que o que eu posso falar para todo mundo? O mercado exige, nesse momento, que você tenha a capacidade de avaliar algumas empresas e setores individuais. Então, é importante do ponto de vista fundamentalista e também do ponto de vista no gráfico. O mercado, ao meu ver, não está em si totalmente lindo e saudável. Então, vamos achar os casos, não? Os cases de onde a gente tem realmente fortes fundamentos e fortes gráficos. Aí a gente vai continuar ganhando dinheiro, mesmo dentro do mercado que está mais ou menos. Né? Sim. Sempre temos boas oportunidades. Isso mesmo. É isso aí, Mr. Bo. Uma ótima semana. Aí? A gente se vê na semana que vem. Vamos ver se eu consigo fazer um coraçãozinho aqui. Não consigo, então eu vou fazer um joia. Não tenho essa habilidade. Beleza, Mr. Bo? Depois eu te mostro como fazer. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigado. Marco. Uma ótima semana, pessoal. Até semana que vem. Perfeitamente. Até mais, pessoal. Uma boa noite. Até mais. Tchau.